França, Primeira Guerra Mundial. Nas trincheiras lamacentas, uma geração de jovens franceses se esvai em sangue em defesa de sua nação contra um invasor alemão, onde homens são mandados para a morte certa em avanços inúteis contra posições defendidas por metralhadoras. Em Paris, assim como em Londres, em Berlim e na América, as mulheres vão às fábricas, pois os homens estão lutando. Pela primeira vez no Ocidente, elas saem de seu papel secular de dona do lar para trabalhar, e seu esforço é fundamental para as economias de guerra. A indústria armamentista precisa delas para fabricar mais bombas e armas para que a matança prossiga. Mas quando os canhões silenciam e a luta acaba, os homens que sobreviveram voltam aos seus lares. Há muito o que fazer, mas as mulheres não querem voltar a ser simples donas de casa, tementes aos maridos, e muitas perderam os seus na guerra. Elas pegaram o gosto de se sentirem libertas, ganhar seu próprio dinheiro, e querem mais, direito da lei, que antes lhes era negada. A Primeira Guerra foi o fim de velhos impérios e seria o fim de uma ordem social. Nesse panorama surgem as sufragistas, que lutam pelos direitos femininos ao trabalho, ao voto, à proteção contra os abusos que sofriam de toda a ordem antes da guerra. E na França, Marie-Louise Victoria Groet, sob o pseudônimo de Era Myrtel, ganha enorme destaque. Ela, que trilhava essa luta muito antes da Primeira Guerra, chamada na época de Grande Guerra. Porém, foi protagonista de um crime famoso, a qual envolveu seu segundo marido, no que ficou conhecido na França como Caso Bessarabot, mas que tomei a liberdade de chamar de o crime da mala francês. Diretamente das profundezas da zona norte de São Paulo, eu, Luiz Roberto, dou as boas-vindas ao meu canal. Entre o fim do século XIX e o início do XX, a luta feminina surgiu com força, e o primeiro país democrático a reconhecer o direito ao sufrágio feminino foi a Nova Zelândia, isso no ano de 1893. Esse direito somente foi reconhecido após uma intensa luta liderada pela feminista neozelandesa Kate Sheppard. Mas com o fim da Primeira Guerra Mundial e por motivos já citados aqui, o sufragismo feminino ganhou sua real força. Myrtel nasceu no seio de uma família de comerciantes a 24 de outubro de 1868 em Lyon, França. Pouco se sabe de sua infância, mas desde cedo se interessava pela literatura. Seu nome nasceu com o nome de Marie-Louise Victoria Groet. Logo se tornou escritora e se engajou com causas abolicionistas e principalmente com o feminismo. Veio aos Estados Unidos para participar de eventos com colegas sufragistas americanas e depois foi ao México. Passou a usar então por essa época o pseudônimo de Era Myrtel e casou-se em 1897 em Saltillo, México, com Pierre Paul Anton Jacquet, um comerciante que enriquecera nesse país e com quem teve duas filhas, Pauline, em 1898, e Louise, em 1900. De volta à França, criou o jornal El Temps com Jeanne Odo, em abril de 1905, e foi vice-presidente da União Fraternal das Mulheres, em 1905. Foi membro também do Grupo Francês de Estudos Feministas e ajudou a criar uma comissão para um projeto de reforma do casamento, apresentado ao parlamento francês. Essa época se tornou já uma promissora escritora e começou a obter muito sucesso com as suas obras, em seu país principalmente. Mas no campo pessoal seu casamento ia mal, e a vida foi de maneira geral piorando com o começo da Grande Guerra. Inesperadamente, seu marido abreviou sua vida com um tiro na cabeça em 1915. Ele, que falara dias antes que temia que Myrtel fosse envenená-lo. Com isso, houve certas desconfianças se ele realmente atentou contra sua vida ou foi assassinado pela mulher, mas nada foi provado. Envolto em dúvidas por esses acontecimentos,
Ela não demorou em se envolver em um caso a qual se tornou a figura principal e que, devido às suas posições feministas, foi acusada de ter um ódio especial pelos homens e desenvolvido o gosto de matar. Myrtle era realmente uma assassina cruel ou uma vítima das circunstâncias? Cabe aqui a análise de cada um que for prestar atenção aos fatos que vou narrar. Afinal, contra fatos não há argumentos, e entendermos até onde um ser humano pode chegar, e refletirmos e nos perguntar: eu seria capaz disso? Qual será o meu limite? Após a morte do marido, Myrtle vai ao México vender e encerrar os empreendimentos dele, a qual lhe rende um montante de 1 milhão de francos, uma fortuna na época, e isso gerou diversos comentários sobre a morte suspeita dele. Mas ficou só nisso, e sorriam à frente dela, agora uma mulher muito rica. Apenas alguns meses depois, ela conheceu George Weissman Bassarabo, empresário do ramo petrolífero, influente e rico, e logo se casaram em fins daquele ano de 1915. Em Paris, vão residir na Square La Bruyère, número 3, uma área nobre da cidade. Myrtle escreve muitos artigos e livros por essa época, e Jorge está muito atarefado nos negócios. A aparência de casal tranquilo, no final era só isso mesmo, aparências, como veremos adiante. A guerra acabou, e as perspectivas de ambos eram promissoras. Porém, em julho de 1920, o motorista particular de Georges, Edouard Lacroix, deu queixa na polícia sobre o desaparecimento do patrão. Então os policiais vão perguntar a Louise, sua esposa, e ela nega esse sumiço, dizendo que seu esposo estava a negócios na cidade de Nancy. O delegado Thierry então pega o trem para lá, a fim de averiguar isso, e chegando à estação, vai ao setor de bagagens, ver se alguma fora despachada de Paris naqueles dias. E de fato, havia uma, um baú enorme, guardado há 5 dias, e que exalava um cheiro horrível. Aberto o baú, eis que George jazia em seu interior, todo amarrado, com um tiro na cabeça, em estado de decomposição. Nesse interim, Myrtle e sua filha mais velha, Polly, fogem para Montmorency, onde foram alcançadas pela polícia. E diante de diversas contradições, foram presas e trazidas de volta a Paris. No dia seguinte, os jornais noticiavam o escândalo por toda a França, e por lá ficou sendo chamado de O Caso Bassarabo. Em seguida narrarei o caso baseado no que disse Louise, vulgo Senhora Myrtle, onde traz com clareza que um casal aparentemente tranquilo pode trazer em seu interior desarmonia, vícios, violência e desvios sexuais. O casamento que parecia harmonioso era outra coisa em 4 paredes. Segundo Louise, ela e a filha viviam um verdadeiro inferno em sua convivência com o Georges, que se mostrava violento, bebia muito e não fazia cerimônias em sair pela noite de Paris a torrar todo o dinheiro dela, em jogos de carta e principalmente com as muitas amantes que tinha. Essas histórias foram caindo no conhecimento público, e ela, como uma feminista, via sua credibilidade ir por terra. Afinal, como uma pessoa que escreve livros onde exalta a emancipação das mulheres, aceita ser humilhada pelo próprio marido? Outro grande problema alegado por ela eram as investidas sexuais dele, George, em sua filha, e isso era demais para Myrtle ignorar. E a situação só ia piorando. O mês de julho daquele ano de 1920 ia acabando, e numa noite, os dois discutiam no quarto, violentamente. Então ela, irada, foi à sua penteadeira, abriu a gaveta, pegou uma arma e apontou, atirou. Antes que George esboçasse alguma reação, já estava morto. O tiro não passa despercebido a Polly, que vai à porta saber o que ocorreu. Então sua mãe revela o que havia feito e seu padrasto já jazia morto na cama. Então ela convence a filha a ajudá-la a esconder o corpo em um grande baú.
a qual despacho na manhã seguinte em um táxi para a estação de trem e de lá endereçada à cidade de Nancy. E assim ela se livra do seu companheiro que, segundo ela, se tornará tudo o que sempre abominou nos homens. Os jornais não perdoaram a famosa feminista, principalmente o setor mais conservador da sociedade francesa. As manchetes pintavam Myrtelle e Pauli como duas criminosas da pior espécie, inclusive acusando a primeira de ter vários amantes sem ter prova nenhuma disso. O sensacionalismo, como hoje, alimentava o público, ávido de escândalos, sejam reais ou não. O nome de Heloïse foi enxovalhado de todas as formas. A opinião pública decretava que aquela feminista era libertina e, ao se cansar dos maridos, os matava. E veio à tona aquela desconfiança de que ela eliminou o seu primeiro marido. O julgamento, enfim, começou em 8 de julho de 1922 e Myrtelle contratou 2 advogados famosos na época, Vincent de Moreau-Jean-Ferry e, para Pauli, Raymond Roubaix. Então o processo se iniciou e a acusação tentava mostrar a Ré como uma mulher astuta e perversa, que premeditou toda aquela ação e com a ajuda de sua filha. A defesa tentava, é claro, dar ênfase na sua atitude como uma autodefesa dos abusos de seu marido, inclusive as tentativas dele em ter relações com Pauli. E o advogado desta, Sr. Roubaix, insistia no fato de sua cliente ser levada a ajudar a mãe com o baú por ser constrangida a isso, e nada mais. Enfim, quando todas as partes falaram e os jurados estavam prontos para sair e conferenciar e dar o veredito final, acontece algo surpreendente. Pauli se levanta e grita: eu menti, me desculpem. Na verdade, minha mãe premeditou o assassinato. Ela queria matar meu padrasto e foi ela quem colocou o corpo na mala. Eu fui obrigada a ajudá-la. Ela me forçou a fazer isso, afirmou ela. Um burburinho ecoa pelo tribunal e diante disso não havia o que ser dito mais sobre o caso. Depois de breve deliberação dos jurados, a Pauli foi inocentada e Heloïse condenada a 20 anos de cadeia em trabalhos forçados por assassinato por premeditação. Ela então é levada à prisão na cidade de Rennes, onde falece em 21 de março de 1931, aos 62 anos. Curiosamente, Pauli faz uma declaração 7 anos depois daquele julgamento, dizendo que queria ser libertada, pois havia conhecido outra detenta na cadeia, por quem se apaixonou, e essa mulher logo iria ficar livre. Então, para viver esse amor, ela praticamente pôs a culpa só na mãe. Porque sim, de fato Myrtelle planejara a morte de Georges, semanas antes. Louise Weisman Bassarabot, ou Era Myrtelle, sobreviveu ao tempo na história da França, com muita polêmica. Livros sobre ela foram escritos através das décadas. Uns a exaltam como grande escritora e ativista, incansável pela luta dos direitos femininos. Outros apontam o crime em si e o fato dela ter planejado tudo, sugerindo ser ela uma mulher vingativa e que manipulou a filha nesse processo todo. Entre detratores e admiradores, uma coisa é certa: a decisão de matar foi apenas dela. Assumiu esse papel e, apesar de inteligente, não pensou bem em como se safar ilesa e praticamente jogou seus últimos anos no lixo. O crime, pensado friamente, é o mais culpável, pois se tem todo o tempo para desistir do mal, mas o mal é poderoso com aqueles que o trazem em seu coração. Então, gente, esse foi o caso da mala versão francesa. Eu tinha feito já o nosso caso da mala, ocorrido aqui no Brasil, na mesma época, nos anos 20, né? Esse que ocorreu na França foi em 1920. O que aconteceu aqui no Brasil foi em 1928. O caso Pistone, que é o episódio 2, que está aparecendo aqui na tela. E eu vou deixar ele
na última tela para vocês acompanharem. Quem chegou aqui é que realmente gostou do vídeo, né? Porque menos da metade das pessoas que começam a assistir o vídeo chegam até este ponto. Então, vou deixar aí, vocês acompanhem. Se gostaram desse episódio, vão gostar desse que eu falei, o episódio 2, com toda certeza. Então, se inscrevam, né? Meu muito obrigado por chegarem até aqui e valeu!